Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia se você está me vendo no replay, eu não sei que hora você está me assistindo, mas esse é o 6º episódio do nosso podcast Fiz Insight. E nesse episódio eu vou falar para você como gerenciar as síndromes complexas dolorosas do ombro do nosso paciente. Tá? Eu sou Caio César, sou fisioterapeuta e estou aqui quase que diariamente falando o que você tem que ouvir na lata Doa Quem Doer, baseado em evidência, baseado na melhor ciência disponível. E para falar de ombro, a gente tem que entender do corpo como um todo. Não existe essa teoria de subespecialidade. Caio, mas eu fui no médico que era especialista em ombro. Amigo, tá tudo bem se você foi no médico que é especialista em ombro. Você teve seu problema resolvido? Se você teve seu problema resolvido, gratidão, um abraço, manda uma garrafa de champanhe para o seu médico. Agora, o grande lance é que a maioria das dores do ombro não tem causa no próprio ombro. Como assim, Caio? Existe um fenômeno que a gente entende no corpo humano que se chama interdependência regional. Como assim, Caio? A interdependência regional mostra que uma articulação do nosso corpo, ela pode sofrer influências de outras articulações. Por exemplo, o meu ombro pode estar doendo por causa do meu pescoço, por causa da minha torácica, por causa do meu cotovelo, por causa do meu ombro, até por causa da minha ATM, articulação temporomandibular. Então, vão ter diversos casos de dores de ombro que o paciente vai seguir o sistema de saúde, vai passar no médico, vai para emergência, toma remédio, pede consulta com o especialista, passa no especialista em ombro, toma mais remédio, faz um exame de imagem, espera 7 dias o laudo sair, ele volta no especialista que decide por um procedimento cirúrgico, por um procedimento invasivo, intervencionista ou por mais medicamento. Tá tudo bem, 40% dos pacientes vão melhorar dessa forma e tá tudo bem. Você quer melhorar usando remédio, tomando corticoide, tomando injeção, infiltração, tá tudo bem. Cada escolha, uma renúncia. Agora existem 90% dos pacientes que vão melhorar com tratamento conservador. Qual é o tratamento conservador? Fisioterapia. E é fisioterapia especializada, fisioterapia na área músculo-esquelética. Caio, que diabo a fisioterapia musculoesquelética vai fazer com as síndromes complexas de ombro? Quando eu quero falar em síndrome complexa de ombro, eu quero falar para você o seguinte. Existe um paciente que tem uma dor no ombro e que não interessa se ele tem uma tendinopatia do supraespinhoso, não interessa se ele tem uma bursite subacromial, não interessa se ele tem uma rotura parcial ou, quiçá, completa do manguito rotador, não interessa se esse paciente tem uma tendinite do bíceps cabeça longa, não interessa se esse paciente tem uma lesão de Bankart, uma lesão de Hill-Sachs, uma lesão do labrum acetabular. Não interessa o diagnóstico desse paciente. Esse paciente vai ter dor independente do diagnóstico. E muitas vezes esse paciente não tem nenhuma alteração degenerativa, como por exemplo a artrose acromioclavicular, e ele persiste com a dor no ombro. Como você explica, afinal, a maioria dos estudos em pacientes que têm dor no ombro unilateral? Como assim, Caio? Olha só, o paciente tem dor no ombro direito. Ele vai para esse sistema, ele faz o exame de imagem do ombro direito. E aí ele volta para o especialista e o especialista diz, você tem dor porque você tem uma artrose acromioclavicular. Você tem dor porque você tem uma tendinite, está inflamado. Toma remédio, toma corticoide, faz repouso. Você tem dor porque você tem uma bursite subacromial. O profissional vai falar isso. Esse paciente vai voltar para casa achando que tem algo errado naquele ombro. E aí quando a gente pega exame de imagem e faz no ombro que não dói, a gente acha as mesmas alterações do ombro que dói. E aí o paciente começa a questionar, caramba, eu também tenho bursite no ombro esquerdo. Por que meu ombro esquerdo não dói? O paciente começa a questionar, caramba, será que essa imagem é relevante? Vou procurar aqui tratamentos especializados para ombro. Aí o paciente começa a procurar tratamento, ele chega num cara que é osteopata, que é quiropraxista, que é acupunturista. Ele faz esse tratamento e aí o osteopata ele diz para o paciente que tem uma vértebra fora do lugar ou que o ombro está anteriorizado, que ele precisa corrigir, inibir a musculatura do peitoral, fortalecer a musculatura da escápula. O acupunturista diz que ele tem uma síndrome energética
e que ele tem uma disfunção do tixo e do baço, do GAN, enfim, do coração e por aí vai, e vamos melhorar a circulação energética, que isso vai melhorar, né? O cara da quiropraxia diz que ele tem uma subluxação vertebral e corrigindo isso, essa subluxação, o paciente vai melhorar do ombro. Qual é a experiência que o paciente tem, mais uma vez? Que existe algo que precisa ser corrigido. Caio, então qual seria a melhor forma de abordar? E aí eu quero atentar vocês que não existe a melhor forma. Existe uma forma que gera menos nocebo no paciente, menos crença negativa, menos informação que gera perpetuação de dor crônica. Tá? Olha o Kellerman aí, ó, mobilizar fígado. Né? A gente tem uma conexão anatômica do fígado com o ombro, né? Principalmente o ombro direito. A gente tem um ligamento chamado hepatopericárdico, tem uns aumentos maiores e menores, que são fibras de tecido conjuntivo denso que conectam o fígado ao coração. E aí, ao saco que envolve o coração, que é o pericárdio. E aí a gente tem ligamentos vértebro-pericárdicos que pegam o coração e jogam lá para o pescoço, né? Lá para a vértebra cervical. E nas vértebras cervicais a gente sabe que existe um plexo braquial que vai para o ombro. Aí tem escolas de terapia manual que falam que o fígado pode ficar pesado e gerar uma pitose, ou seja, o fígado começa a gerar pressão nos órgãos abaixo dele e gerar tensão nos órgãos acima dele. E isso vai sobrecarregar a cervical e isso vai gerar dor no ombro. É lindo, né? É muito bonito isso, né? Imagine você explicar com toda empolgação. Gente, tá demais. Eu recebendo notificação no celular agora de exame de Covid domiciliar. É brincadeira, velho. O bicho tá pegando, né, velho? Não para, não cessa esse negócio. Vamos torcer pra acabar logo. Enfim, é muito bonito, né, para o paciente ouvir isso, né? Você começa a falar para o paciente essa cadeia lesional. Olha, o seu tornozelo teve uma inversão, essa inversão pegou o ligamento talofibular anterior, puxou a fíbula para baixo, a fíbula rodou interno, tensionou a membrana interóssea, é um ponto de entrapment do nervo ciático que gerou uma inibição recíproca lá na musculatura do posterior de coxa, que tensionou a tuberosidade do isquio, rodou seu ilíaco para posterior. Essa rotação do ilíaco superior gerou uma tensão na face tóraco-lombar, que faz um cruzamento pelas suas costas, do quadril direito para o ombro esquerdo, ou do quadril esquerdo para o ombro direito, que gerou um rolamento anterior do seu ombro e aumentou o impacto subacromial. Olha que lindo, né? As conexões do corpo humano. A gente dá risada pra cacete com isso. Ponto 1, não tem evidência que isso realmente aconteça. Ponto 2, é muito bonito falar isso e encantador fazer com que o paciente, caramba, ele realmente entende o que está acontecendo comigo. Só que aí na prática clínica você explica isso, faz o desbloqueio talocrural, a correção no tornozelo, a correção no joelho, a correção no quadril, o paciente sai melhor do seu consultório e volta igual 2 dias depois. É genial, né? Genial, encanta, o paciente fica tão encantado que fecha um plano de tratamento com você de 6, 8, 12 sessões. E ele vê que com 2 dias ele tá igual. E aí nesses 2 dias tá igual, meu amigo, você tem que dar resultado pro cara. Porque você falou tão bonito que ele se encantou, fechou o plano de tratamento com você, mas não foi duradouro. E outra, ele ainda ficou dependendo de você para melhorar. Né? Você não gerou independência para esse paciente. Então a gente precisa estar ligado nisso, muito ligado, muito ligado. Bom, passado essa baboseira que eu conheço, que eu acho uma baboseira de escola de terapia manual, de continuarem ensinando isso, né? Visto que não gera um resultado rápido, duradouro, promotor de independência, a gente pode falar do que de fato gera um resultado para o paciente. Então vamos falar disso. A gente tem que pensar que existe a interdependência regional e que um cotovelo, um ombro, uma torácica, uma cervical, uma ATM, ela pode gerar um problema no ombro sim. Principalmente quando a gente entende que o exame de imagem do ombro que não dói é praticamente igual ao ombro que dói. Principalmente quando a gente entende que a gente consegue mudar a resposta sintomática do paciente com dor no ombro, quando a gente mexe no pescoço, quando a gente mexe no cotovelo, quando a gente mexe na torácica. Então, eu quero que vocês aprendam a submeter os pacientes a testes funcionais. Ponto 1. Você vai colocar o paciente sentado e vai perguntar: paciente, você está com dor agora? Ele vai te dizer sim ou não.
Se ele tiver com dor, você vai testar tudo que aumente a dor dele e vai anotar. Se ele não tiver com dor, você vai testar tudo que faça a dor dele aparecer. Como eu faço isso, cara? Eu tô aqui sentado e eu tô sem dor, beleza? Tô sentado, tô sem dor. Qual a primeira coisa que eu faço com o paciente? Paciente olha para cima, olha para baixo, roda para a direita, roda para a esquerda, inclina para a direita, inclina para a esquerda, faz protusão, faz retração. Eu testo os 8 movimentos da cervical. E aí eu vejo o que faz a dor dele aparecer ou o que faz a dor dele aumentar. Caio, e se eu achar que a rotação direita diminuiu a dor no ombro direito? Por que eu não estou ensinando isso mais? Porque eu estou na avaliação de perda de movimento aqui agora. E quando na avaliação da perda de movimento eu assumo que isso aqui sumiu a dor no ombro ou na escápula do paciente, independente do diagnóstico, eu tendo a repetir a rotação esquerda só porque eu achei na perda de movimento. E isso está equivocado. A gente não pode selecionar a melhor intervenção baseada em movimento, baseado na avaliação de perda de movimento. Está muito equivocado. Então, eu preciso testar os movimentos repetidos e as posições mantidas na cervical. Mas caso eu não encontre nenhuma produção da dor com o movimento do pescoço, nenhum aumento da dor no ombro do meu paciente com o movimento no pescoço, eu vou para caixa torácica. Na caixa torácica, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer extensão torácica, flexão torácica, rotação esquerda e rotação direita. E eu vou ver o que acontece com o meu paciente com dor no ombro. Se eu produzo a dor dele ou se eu aumento a dor que ele já tem na avaliação pré-teste. Beleza? É assim que a gente faz. Caio, não encontrei nenhuma reprodução com movimento da torácica. O que eu faço? Vou direto para o ombro. Quantos são os movimentos do ombro? Fala para mim quem tá aí. São 4, são 6, são 8, são 10, são 12. Quantos são os movimentos do ombro? Vamos saudar a galera que tá aí? Fernandinha, Oeslânio, Kellerman, Marileide, Macau, Tailândia, Grande Ítalo Lima, Jackson Marques, Tainara Macedo, presente aqui novamente, Odelita Pereira, Grande Betinho, Rafael Pereira, Ronei Campos e Nira Diniz. Quantos são os movimentos do ombro? Fala pra mim aí, a galera. Eu vou examinar o ombro dele, né? 6. Kellerman jogou 6. Vamos lá, Kellerman? Então, eu vou examinar o ombro dele. Eu vou pedir para ele fazer a flexão. E aí eu posso pedir para ele fazer a flexão do outro ombro também, para ver se, por exemplo, vocês percebem alguma diferença aqui comigo? Percebem alguma diferença? Estou fazendo muita força aqui. Ó, eu tenho uma perda no braço direito, ó. Nítida. Braço esquerdo é tranquilo. O direito tem uma perda de movimento. Eu não tenho dor, não tenho queixo. Mas tem uma perda de movimento ali, né? Então eu testo a flexão do ombro, eu testo a extensão do ombro, eu testo a abdução do ombro, eu testo a adução do ombro, tá? Eu testo a rotação externa, eu testo a rotação interna colocando a mão lá atrás das escápulas, tá? Se for mulher, você fala, pega no sutiã. Pronto, a mulher vai fazer exatamente o teste que você quer. E eu vou comparar com o ombro saudável. E ó, fatalmente, na maioria dos casos, você vai encontrar discrepâncias e perdas de movimento. Como é que eu assumo que o movimento tem uma perda, Caio? Eu comparo com saudável ou vejo se tem produção do sintoma do paciente ou aumento do sintoma do paciente. Se tem dor, tem perda. Eu assumo que tem perda, tá bom? Só a Fernandinha que acertou aí. Parabéns, Fernandinha. O ombro tem 10 movimentos, tá? Eu mostrei 6 aqui agora, mas a gente tem também abdução horizontal, adução horizontal, rotação interna na horizontal e rotação externa na horizontal. A gente tem que testar os 10 movimentos. Porque às vezes você vai pedir isso aqui para o paciente, ó. Rotação externa na horizontal repetida e o paciente vai simplesmente abolir a dor no ombro. E você, Caio, que louco. Aí você pega esse paciente e pede para ele fazer, ó, rotação interna na horizontal, repetida, e o paciente vai fazer com que a dor dele volte exatamente como ele chegou. São características de pacientes que são classificados como bloqueios de movimento. E esses bloqueios de movimento vão fazer o que com o paciente? Eles vão apresentar alta variabilidade do sintoma. E essa variabilidade pode ou não vir com a reversibilidade dos sintomas.
Como assim, Caio? O sintoma do paciente que você tirou na mesma hora, se você botar um movimento oposto, o paciente pode regredir totalmente do sintoma. E eu geralmente ensino o paciente educo o paciente fazendo a reversibilidade dos sintomas. Como assim, Caio? Exemplo. Eu tive uma paciente que ela tinha ruptura parcial. Ela tem, né? Ela tem 76 anos. 76 anos. É porque ela não é mais minha paciente. Ela agora está fazendo pilates. E ela tem 76 anos e ela tem rotura total do supraespinhal e ela tem rotura total do redondo menor, tá? Que são 2 músculos do ombro. A gente não tem exame do ombro que não dói, a gente só tem esse exame e ela ia operar. Ela passou em 3 ortopedistas e ia operar. E aí quando eu avaliei ela, eu pedi só 2 coisas. Levanta o braço. Aí quando ela ia levantar esse braço aqui, ela fazia isso. Começava a compensar para jogar o braço lá em cima. Aí eu pedi para ela pegar no sutiã. Quando ela tentava pegar no sutiã, a mão dela não passava aqui do quadril. Aí eu avaliei o pescoço dela, testei o pescoço dela e eu encontrei esse movimento aqui, Flexão repetida. Quando eu fiz uma série de 35 flexões repetidas com ela, eu pedi de novo para ela levantar o braço. E ela levantou os 2 igual. Aí eu pedi de novo para ela tocar lá no sutiã e ela conseguiu tocar lá no sutiã. Ou seja, uma variabilidade absurda no comportamento motor mediante uma estratégia de carga que foi um movimento repetido simples de flexão. Essa paciente, ela não operou, ela fez 3 atendimentos, a gente só fez controle de movimento depois nos 2 atendimentos seguintes e hoje ela faz pilates. Faz pilates e faz hidroginástica aqui na estação atlética, aqui do lado do hospital. Então, eu falo sempre, não importa seu diagnóstico, não importa sua idade, não importa seu tempo de lesão, você tem a chance, se você for tratado por um fisioterapeuta músculo-esquelético, de ter uma reversibilidade do seu sintoma, por mais que você tenha 10 anos de dor. Então, o ombro tem 10 movimentos, e depois que eu avaliei o pescoço e a torácica, eu vou para o ombro. Na avaliação do ombro, eu testo esses 10 movimentos e tento procurar alguma coisa que aumente a referência mecânica do meu paciente e eu tento procurar alguma coisa que diminua a referência sintomática ou produza a referência funcional do meu paciente, beleza? Ou melhore a referência funcional do meu paciente. Ponto 2. Uma vez que eu encontrei, por exemplo, extensão de ombro, comecei a repetir extensão de ombro, do nada o sintoma na escápula começou a diminuir. Aí ele começou a aparecer aqui na frente do ombro. Aí o paciente falou para você assim, Caio, eu não tinha essa dor aqui na frente do ombro não. Essa dor apareceu agora com esse movimento, não é melhor parar de fazer não? Eu falo não, é isso que eu quero. Eu quero que sua dor mude de lugar e vá se aproximando do ombro ou da coluna. Quanto mais próximo da coluna ela estiver, melhor. Ela pode não apresentar esse fenômeno que a gente chama de centralização, aproximação, enfim, mas ela pode ter esse comportamento. E se ela tiver isso, é bom. E aí o paciente começa a fazer, melhora 70% da dor, vai para casa, volta com 2 dias aqui. Quando ele volta com 2 dias aqui, a dor está muito intensa aqui na frente, mas ele não tem mais dor na escápula. E olha que ele tinha um diagnóstico de lesão de labrum glenoidal, ele tinha um diagnóstico de lesão de Hill-Sachs, lesão de Bankart, lesão de desinserção da cabeça longa do bíceps. Ó, que louco! O cara tem uma lesão estrutural ali e você está conseguindo mudar o sintoma do paciente com movimento. Então, eu venho falar isso aqui insistentemente porque a população ela tem que entender que o movimento é remédio de fato, o movimento traz o tratamento da dor. E aí, uma vez que você selecionou esse movimento de extensão do ombro, repetida, o paciente voltou no 2º dia, ele voltou com a dor muito intensa aqui. E aí você pensa o seguinte, houve uma estabilização da melhora. Ele melhorou nos 2 dias nos 2 primeiros dias, mas agora ele parou de melhorar. Aí eu vou entender que isso é um semáforo amarelo, para você aumentar a força, tá? Como é que eu vou aumentar a força? Pessoal, vou pegar aqui um bastãozinho para te mostrar. Saca só. Vocês estão vendo aqui um bastão.
Eu vou pegar o bastão e colocar na ponta da minha mão e com minha mão saudável, eu vou pegar lá na ponta do bastão e eu vou fazer a extensão sozinha e quando eu chegar no final, eu vou, com minha mão saudável, empurrar mais um pouquinho a extensão. Vou sozinho e no final eu empurro mais um pouquinho a extensão. Aí eu começo a perceber que aquela dor anterior no ombro do paciente começou a aparecer no pescoço. Doutor, eu não tinha dor no pescoço não, doutor. Pelo amor de Deus, doutor. Não, doutor, como é que tá a dor no ombro, meu amigo? Como é que tá a dor no ombro? A dor no ombro tá melhor. Tá melhor, não tem mais dor no ombro não. Beleza, a gente tá evoluindo. Agora apareceu uma dor no pescoço. E aí eu continuo fazendo isso e mando o paciente voltar para casa fazendo isso com a vassoura, com cabo, com qualquer coisa. 2 dias depois o paciente volta aqui. Doutor, tô com a dor de cabeça, tô com a dor na TM, dormi rangendo os dentes, acordei com a bochecha dolorida. Nunca tive isso, doutor. E ele continua achando que você tá piorando ele, né? Tá fazendo aparecer outros problemas. Mas as chances são que se ele não procurasse seu tratamento, ia desencadear os 4 problemas ao mesmo tempo. Escápula, ombro, ATM, cabeça, quiçá cervical, 5 problemas. Então a gente jogou a dor lá para cima. Só que a partir de agora, a extensão não tá sendo... A extensão com pressão, que foi essa aqui do bastão que eu acabei de te mostrar, ela não tá mais produzindo melhora no meu paciente. Aí eu posso simplesmente aumentar a carga. Vou te mostrar aqui um detalhezinho, tá? Vamos colocar a câmera aqui para ver se vocês conseguem ver. Olha lá. Eita, Lele. Ó, olha lá. Lá tá minha maca e lá tá a parede. Eu vou fazer um movimento para vocês perceberem como aumentar a pressão. Deixa eu botar ali que vai ser mais fácil. Olha só. Eu estou aqui e eu vou colocar o meu braço aqui na parede e eu posso colocar o meu segundo braço, mas eu vou colocar um só para você perceber. E aí eu começo, a agachar. Você percebe que quando eu boto o braço aqui e começo a agachar, eu estou colocando mais pressão e extensão do meu ombro e eu posso também rodar minha mão para baixo e colocar mais extensão no meu ombro. Eu posso rodar minha mão para dentro e colocar mais carga no agachamento. Eu continuo colocando pressão no ombro com um movimento simples, sem precisar. Vamos lá. Eu continuo colocando pressão no ombro com um movimento simples, sem precisar colocar a mão no paciente. Olha que louco. Caio, você é contra a terapia manual? Não, de jeito nenhum. Amigo, eu não sou contra a cloroquina e ivermectina. Eu sou a favor de você usar um recurso quando realmente é necessário utilizar esse recurso. Então, dessa forma aí, eu consegui colocar carga maior em extensão no ombro do meu paciente para ver o que acontecia com a dor de cabeça que ele estava. E aí, quando eu coloquei mais carga, a dor de cabeça do paciente dele do seu paciente começou a sair da cabeça, começou a voltar para a cervical. Ó, que louco! A dor na TM começou a ir para a cervical. Aí o paciente volta para casa com esse exercício de agachamento, com a mão na parede, e quando ele volta para você, doutor, a dor tá concentrada no pescoço, tá aqui bem no meio do pescoço, tá forte que pra danar. Você conseguiu de fato centralizar o sintoma do paciente. E agora, Caio, o que você faz? Se a fonte do sintoma do paciente é de fato o ombro, você vai ter... Caramba, o bicho tá pegando aqui, viu? Se a fonte do sintoma do paciente é de fato o ombro, você vai ter que aumentar um pouquinho da carga. Como você vai aumentar a carga depois daquilo que eu acabei de te mostrar? Você pode acoplar os movimentos. Caio, como assim? Toda vez que você acopla um movimento com outro movimento, você aumenta a carga intraarticular. Como assim, Caio? Olha só. Faz flexão. Sente, percebe aí. Você que está me assistindo aí, para e faz a flexão. Flexão de ombro, faz aí. Fica lá. Você percebe o que você sente no seu ombro, não é isso? Agora eu quero que você coloque flexão torácica, sente relaxado e agora force a flexão. Qual é a sensação no seu ombro? Você tem mais ou menos pressão? O que você acha? Você acabou de combinar, né?
o movimento de flexão do tórax com o movimento de flexão do ombro. E aí? Você sentiu mais ou menos pressão? Quem fez aí? Fala comigo. Vamos lá. Mais pressão, menos pressão. Macau, Tailândia. Não, a gente não atende plano não, viu, Macau? Só particular. E aí? Galera que tá aí. Mais pressão, né? Não, Tainara? Muito mais pressão. Maravilha. Então, o que eu posso fazer para aumentar a pressão extensora no ombro do meu paciente? Olha só, eu vou fazer a extensão e quando chegar no final eu vou fazer a rotação interna e quando chegar no final eu vou tentar subir meu braço o máximo que puder. Faz isso aí. Faz isso agora. Tenta subir um polegar até chegar no pescoço. Claro que eu estou exagerando. Não vai ter paciente que vai chegar no pescoço. Mas faz isso que eu falei aí e me diz. O que é que você sentiu no seu ombro? E eu vou te explicar agora, enquanto você me responde, se você sentiu mais ou menos pressão. Eu vou tentar te explicar aqui um modelo teórico, que é um modelo teórico baseado em engenharia de software, tá? Não tem reprodutibilidade em seres humanos, mas é o equilíbrio de corpos extensos ou a pressão hidrostática dentro de um corpo. Toda vez que você movimenta um corpo que está sob uma pressão, por exemplo, pressão subacromial, você tem deslocamento dessas cargas pressóricas dentro da estrutura. Então, quando eu coloco acoplado a extensão com a rotação interna, que é o movimento pega no sutiã, alcança mais lá em cima, mais alcance, o paciente começa a deslocar esse fluido de pressão subacromial, dentro da própria bursa, por exemplo. E esse deslocamento de pressão, ele pode diminuir a rigidez da articulação. Ou você pode agir com terapia manual, mas na minha filosofia, no meu método de atendimento, no meu processo educacional, eu aprendi que terapia manual é o último recurso. Por quê? É o último recurso porque a gente precisa gerar independência para o paciente. Ou eu posso usar terapia manual de cara para introduzir um exercício no paciente que eu queira fazer, tá? Mas eu uso terapia manual geralmente como último recurso, depois que eu já testei tudo que o paciente pode ser independente. Então, eu aumentei a pressão quando eu acoplei a rotação interna. E ao acoplar a rotação interna, a dor no pescoço do paciente sumiu, evaporou. Então, eu vou mandar ele para casa com exercício de pegar no sutiã. E dessa vez eu não peço para ele voltar. Dessa vez eu falo para ele, só volta se o exercício parar de fazer efeito. Mas você vai ter que fazer exercício físico. Você vai ter que entrar numa musculação, numa dança, numa natação, numa corrida, num ciclismo, em qualquer coisa que você goste para você ter aderência, para você quebrar a rigidez. Então, como você pode ver, o processo e aqui eu repito, eu tenho que repetir isso várias vezes, porque tem um fisioterapeuta que pergunta para mim, que técnica é essa que você usa? E cara, não é uma técnica nova, é uma forma de atender, onde eu mesclo várias técnicas. Eu mesclo PNF, eu mesclo Mackenzie, eu mesclo osteopatia, eu mesclo acupuntura, eu mesclo biomecânica quando é necessário, eu mesclo dry needling quando é necessário, eu mesclo inibição miofascial quando é necessário. Então, a gente mescla muita técnica. Então, eu não estou aqui para ensinar você uma técnica nova, eu estou te dando a forma com que eu atendo, a forma com que faz com que a gente coloque 8, 10, 12 pacientes no dia para atender. A forma como eu faço, que eu consegui atender 629 pacientes no ano, 525 pacientes no ano, em plena pandemia. Então, é um passo a passo que é claro, é simples, baseado em educação, terapia manual e testes de movimento, onde eu mesclo diversas técnicas. É uma forma de atender. E essa forma de atender tem me gerado resultados. Só que esses resultados eu não consigo atender mais gente, não dá para atender mais pessoas. Então, por isso, eu lancei meus cursos. Então, a gente tem um curso presencial, a gente tem um curso online e a gente tem a mentoria. E esses cursos são degraus. Por que são degraus? Porque é um produto de entrada, que é 997, que é o nosso curso presencial. É um produto online, que é um produto para quem já tem
assistido todo o nosso podcast, por exemplo. Se você vai lá no YouTube e assiste o nosso podcast, tem mais de, tem mais de 50 episódios do podcast Fiz Insight lá no YouTube, lá no Spotify, lá no Apple Podcasts. Se você assiste aquilo ali e você não está entendendo nada, amigo, não está na hora de fazer meus cursos. Não está na hora, definitivamente. Você tem que estar no último ano de graduação, ou você tem que estar formado e estar entendendo o que eu estou falando ali. Se você consome aquele conteúdo gratuito e você está pronto para dar esse passo a mais, aí tudo bem, você pode fazer meus cursos que você não vai ficar boiando. A gente tem um curso online, que é para quem está mais avançado, que é 3297, e a gente tem a mentoria, que tem o formato anual e o formato semestral. O formato semestral é 6497 e o formato anual é 9997, tá? Então, toda vez que a gente tem um produto de entrada, um produto para quem quer avançar e um produto mais avançado ainda. Porque o que é que muda no nosso relacionamento? É o nível de acesso a mim. Os alunos do curso online, eles têm acesso a uma comunidade fechada, que eu acabei de deixar uma aula lá, acabei de fazer uma aula lá ao vivo na comunidade fechada, sobre um módulo de dor cervical e respondendo as dúvidas dos alunos. Então, o nível de acesso é um. Quem está no curso presencial, o nível de acesso é aquele final de semana. E ainda tem o bônus de entrar na comunidade. Quem está na mentoria tem contato quinzenal comigo ao vivo via Zoom. E aí a gente consegue passar tudo na avaliação musculoesquelética e fazer consultorias. Como que funciona essa consultoria? Não interessa se você está trazendo um paciente com dor no ombro por causa de uma lesão de Hill-Sachs, de Bankart, de avulsão da cabeça longa do bíceps. Não interessa se é uma ruptura parcial ou total do manguito rotador, se é uma tendinite, se é uma bursite. A gente vai fazer o checklist do seu exame físico. E aí, você fez a anamnese? Qual que é a história do paciente? Depois da anamnese, você fez a avaliação clínica? Você fez a abordagem multidimensional biopsicossocial? Depois disso, você fez a inspeção? Depois da inspeção, você fez a avaliação de perda de movimento? E os testes de movimento? Você conseguiu classificar o paciente? Conseguiu classificar. Qual era a classificação desse paciente? Era uma disfunção contrátil? Era uma disfunção articular? Era um bloqueio de movimento? Era uma restrição de movimento? Era uma restrição com aderência de raiz? Era um processo secundário a um trauma? Era uma radiculopatia que estava disfarçada de uma dor isolada do ombro? Pode acontecer. O paciente chegou para você com dor isolada de ombro e o problema é uma radiculopatia cervical que ele não tem sintoma nenhum na cervical. E a gente faz esse checklist e a gente vê em que momento da avaliação musculoesquelética o fisioterapeuta está perdendo tempo com teste ortopédico, o fisioterapeuta está perdendo tempo com teste que não tem acurácia diagnóstica, o fisioterapeuta está pulando etapas e a gente volta aqui. Não tem como eu levantar aquele prédiozão que vocês estão vendo aí, não sei nem se dá para ver, mas tem um prédiozão aqui nessa janela, não tem como a gente chegar lá no 25º andar se a gente não tiver a base sólida. Então, tem fisioterapeuta, tem alunos que a gente tem, que ele vem com dúvida no teste de movimento. Aí traz o caso clínico. Aí quando ele traz o caso clínico, ele não fez a abordagem multidimensional. Ele não fez a anamnese, ele não fez a inspeção. Ou seja, como é que eu vou ensinar teste de movimento para você? Como é que eu vou ensinar classificação para você? Como é que eu vou ensinar hands-on para você? Se você não está fazendo hands-off. Ah, mas era dor do ombro, eu não precisava disso. Claro que precisa. O paciente chega para mim com uma dor no hálux, velho. No hálux, no dedão do pé. A gente faz a triagem da coluna lombar até chegar no dedão do pé. Porque é só assim que a gente consegue gerar resultado para o paciente. Ah, Caio, mas você pode pular etapas. Mas eu não vou te ensinar a pular essas etapas. A pulada de etapa é quando você já está com raciocínio clínico tão avançado que você, em vez de subir de escada, você sobe de foguete, não é nem de elevador. Se eu te ensinar a pular etapa, você vai confundir tudo. Então eu tenho que te ensinar do zero, o passo a passo, para você fazer uma boa avaliação musculoesquelética do ombro, até a classificação, até a intervenção. Então a gente te ensina a seguir uma sequência clara para você tratar o seu paciente com dor no ombro. Exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem uma tendinopatia do ombro e a gente fez uma avaliação musculoesquelética com ela e a gente não encontrou movimento no pescoço, não encontrou movimento na torácica, não encontrou movimento no ombro, não encontrou movimento na articulação temporomandibular que afetou
afetou o sintoma dela no ombro. O que a gente fez? A gente assumiu que não tinha nada articular e que o problema era miofacial. A gente começou a inibir a musculatura do trapézio. Caio, como é que você faz isso com liberação miofacial? Não. A gente faz isso com combinações de isotônicas. A gente faz isso com iniciação rítmica. A gente faz isso com réplicas. A gente faz isso com reversões de estabilização. A gente faz isso com manter, relaxar, com contrair, relaxar, que são técnicas específicas de terapia manual derivadas de um conceito maior chamado PNF, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, onde eu continuo fazendo o paciente ser ativo. Por mais que ele seja ativo assistido por mim, ele está contraindo uma musculatura que geralmente é antagonista da musculatura que eu quero inibir para o paciente melhorar do ombro. E a gente conseguiu resolver um problema de dor no ombro que era exclusivamente miofacial. Mas eu não fui na loteria dar um bocado de tiro e um bocado de ponto gatilho, dar um bocado de tiro e um bocado de tecido miofacial, porque eu sabia, é tensão muscular. O paciente está encurtado, vamos alongar. Não, eu fiz uma sequência clara, descartando todas as patologias possíveis, graves que poderiam estar acontecendo no ombro dessa paciente, e os fatores articulares. Uma vez excluídos os fatores articulares, a gente foi para os fatores miofaciais. Claro, e se o tecido miofacial não tivesse... Se o tecido miofacial não tivesse dado resposta, Caio, o que é que você ia fazer? Eu ia fazer a abordagem multidimensional. Eu ia avaliar essa paciente, encorajar essa paciente a se manter ativa em amplitude indolor, para que ela começasse a responder com a elevação do braço, responder com pegar no sutiã, responder com pentear cabelo, levar garfo à boca, a função seja lá qual for que ela deseja. Tem um paciente com dor no ombro que o desejo dele era fazer uma curva no carro sem sentir dor, porque toda vez que ele tinha que girar o volante para fazer a curva, ele sentia dor no ombro. E ele não tinha perda de movimento, não tinha nenhum fator mecânico associado, mas toda vez que ele fazia isso, para rodar o volante, ele sentia dor no ombro. E a gente começou a fazer push-up nele. Push-up, que é um movimento que eu tô aqui sentado, e aí eu faço isso aqui, ó. Eu faço essa elevação do tronco, e a gente começou a fazer push-up nele, manter o push-up, manter o push-up, manter o push-up, colocar a combinação de isotônica, e ele, de alguma forma, começou a controlar melhor essa musculatura da escápula, e ele começou a fazer a rotação no volante com mínimo de dor. E era um paciente que já tinha passado por diversos fisioterapeutas e não tinham encontrado causas para o problema dele. Caio, você encontrou a causa para o problema dele? Não encontrei a causa. Eu encontrei um processo, uma intervenção, uma terapia manual, um movimento, uma ativação muscular, seja lá o que for que eu encontrei algo que mudava o desfecho do paciente, mudava o sintoma do paciente positivamente. E eu comecei a investir naquilo. Caio, você adivinhou? Não adivinhei. Eu fui por tentativa e erro. Eu fui descartar articulação, descartar tecido miofacial, descartar tecido neural com neurodinâmica clínica para ver se mudava isso. E não mudou. E aí a gente começou a fazer controle de movimento. E esse controle de movimento foi avançando de deitado para sentado, de passivo para ativo assistido, de ativo assistido para ativo resistido. E aí quando chegou no ativo resistido, a gente encontrou o push-up. E aí o push-up, ufa, finalmente eu mudei o sintoma no volante do paciente. E aí o paciente começou a diminuir dor. Então, exemplos como esse servem para clarear que o fisioterapeuta pode sim ter um protocolo. Protocolo quer dizer que eu vou parar de raciocinar clinicamente? Não, mas é uma coisa para você seguir um passo a passo claro até chegar à intervenção mais bem sucedida. Caio, quantas sessões você teve que fazer nesse paciente para testar tudo? 3 atendimentos. No terceiro atendimento, a gente encontrou o push-up que mudou o desfecho do paciente. Então, a gente não pode negligenciar o check-up musculoesquelético. Não pode definitivamente. A gente tem que seguir o passo a passo para conseguir gerar resultado nesse paciente, nos pacientes em geral com dor no ombro, independente do diagnóstico. Quando você começa a ficar analisando o exame de imagem, velho, você vai começar a ficar cheio de viés do que mexer, do como mexer. Caio pós-operatório, aí tudo bem. É uma prótese reversa de húmero, né? O cara saiu de uma artroscopia de ombro, você vai seguir a biomecânica ali no início. Mas depois de 21 dias, meu amigo, é resposta sintomática. O que for favorável, a gente investe. Beleza? Perguntas, galera. Vamos ver se chegou perguntas aí. Acho que era isso que eu tinha para falar.
sobre tratamento das síndromes complexas de ombro. Hoje a gente não fez ao vivo no Facebook e YouTube porque o computador descarregou e eu esqueci o notebook hoje aqui. O notebook descarregou e eu esqueci o carregador. Que pena. Mas eu vou subir essa live lá no YouTube e no Facebook também, tá? Perguntas aí, Kathleen, Gediel, Oslânio, Marileide, Isaías, Ítalo, Tainara, Odelita, Betinho, Ronei. Perguntas sobre a live. Não tiver perguntas, a gente encerra aqui, tá bom? Amanhã é sábado, acho que amanhã vai ter live também pela tarde, tá? Porque ontem a gente não conseguiu fazer a live. A gente falou que todo dia ia ter live, né? Mobilidade escapular. Pô, Ítalo, eu não avalio mobilidade escapular. Eu não tenho pego pacientes com disfunção de ombro que tenham movimentos aberrantes na escápula. Não em relação à discinese, tá? Mas em relação ao paciente ter uma anomalia escapular, por exemplo, uma assincronia de movimento. O cara levanta o braço e no retorno a escápula começa a descer travado, né? Alguma coisa aberrante, um edema gigantesco de trapézio que gere uma alteração postural gritante que você tem que achar relevante. Então não avalio mobilidade da escápula. Eu testo estratégia de carga, avalio perda de movimento no ombro e testo pescoço, torácica e ombro. E ATM, em pouquíssimos casos, mas a ATM também interfere lá no ombro. Não estou dizendo que a escápula não tem a sua influência, tá? Pode ter sua influência, mas a gente já sabe o quê? O que a gente já sabe? Por muito tempo foi valorizado que a correção da discinese escapular ia mudar o padrão de movimento e por isso ia diminuir pressão subacromial e por isso ia diminuir impacto subacromial. E por isso o paciente ia diminuir dor. Olha quantos por issos, né? E aí os estudos em cinemática, em análise 2D, em análise 3D, análise com Vicon, com plataforma de força, começaram a avaliar que programas de exercícios específicos para ativação de trapézio inferior, ativação de serrátil, inibição de trapézio superior, que ajudariam posicionamento e movimentação da escápula, não alteram o movimento. Ora, a gente está tratando a dor com o princípio de corrigir o movimento e quando a gente corrige o movimento, o paciente não muda o movimento, tem alguma coisa errada. E aí o paciente não está melhorando da dor também. E aí quando a gente compara o exercício específico para a escápula versus o exercício geral, Caio, como assim? Bota o paciente para agachar várias vezes, para fazer apoio, para fazer extensão de coluna, para fazer prancha, para fazer push-up, para fazer um bocado de exercício geral e compara em 6 semanas, em 12 semanas, qual grupo melhora mais. E os dois grupos melhoram igual, não havendo superioridade do exercício específico escapular versus exercício geral para pacientes com dor no ombro. Então, eu comecei a negligenciar a avaliação da escápula, tá? A mobilidade da escápula. Então, não avalio mobilidade escapular, não. Eu encontro o resultado só nesse... Eu já encontro o resultado só nessa triagem, articular, miofascial, neural, e aí ativação e controle, tá? Nessa sequência de testes de movimento e de intervenções eu já encontro o resultado sem precisar fazer mobilização de escápula ou avaliar a mobilidade de escápula. Mas se faz sentido para você, pode continuar fazendo. Islânio, como faço para comprar seu curso online, Caio? Eita, Lele, esse aí foi direto ao ponto, hein? O que você vai fazer? Você vai clicar no link do meu perfil, vai se inscrever na Jornada do Expert, que é um evento 100% online gratuito que vai acontecer dos dias 25 a 28 de janeiro. E no dia 28 de janeiro, você vai assistir a 4ª aula da jornada e na 4ª aula vai ter todas as informações de como você entra no meu curso online, tá? E aí no dia 1º de fevereiro a gente abre as inscrições às 5 da manhã, a gente vai ter um bônus para quem entrar entre 5 às 8 da manhã e você vai ter a oportunidade de comprar até a sexta-feira às 23h59 daquela semana. Depois disso a gente fecha o carrinho e quem entrou, quem não entrou, só na próxima turma, beleza? Então, primeiro, não vai ser uma oferta aberta para vocês aqui como eu estou fazendo aqui nessa live, é uma oferta fechada para a lista VIP de fisioterapeutas que estão inscritos na minha lista de e-mails, tá? Então clica no link do perfil, cadastra seu e-mail e aguarda as informações para lá na jornada. Quem mais? Perguntas?
5 minutinhos aí. Perguntas sobre dor no ombro, avaliação de ombro. Vamos ver quem ficou aí. Kathleen, Oslânio, Marileide, Isaías, José Filho, Ítalo, Tainara, Betinho. Mais perguntas sobre o ombro? Isaías. Pô, que massa essa pergunta, né, velho? A gente sofre de um processo chamado a maldição do conhecimento. Ponto. A maldição do conhecimento é um gatilho mental. Quanto mais você evolui em um campo de aprendizado, você esquece como comunicar a pessoas que ainda não estão no seu nível de evolução. Não, espero que vocês não me interpretem mal. Não quer dizer que vocês não estão no meu nível ou são piores do que eu, ou eu sou melhor que... Vamos fazer uma analogia para que seja melhor entendido. Eu resolvi estudar vacina. Para estudar vacina, eu fiz graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Sou pesquisador e começo a pesquisar uma vacina específica contra a Covid. Nessa vacina específica contra a Covid, eu cheguei num patamar de conhecimento que se eu pegar um aluno que está aqui na graduação também querendo estudar vacina, eu esqueço como eu explico para que ele entenda, porque eu não me enxergo mais nesse patamar. E todos nós sofremos disso, inclusive eu. E essa é uma pergunta que me força a voltar para a faixa branca e ver como eu entenderia a resposta dessa pergunta para que eu pudesse explicar de uma forma mais didática. Então, beleza. Se meu paciente perguntar por que o movimento melhora a dor dele, como eu posso explicar de uma forma que ele entenda? Faz assim. Fecha sua mão e roda seu punho. Mas fecha sua mão com muita força e roda seu punho. Experimentem isso porque vai ficar bem didático. Agora relaxem a mão. Abram a mão e movam um punho com a mão aberta. Meu paciente, a sua coluna, o seu pescoço, o seu ombro parece mais com você rodando o punho de mão aberta ou rodando o punho de mão fechada? Na maioria das vezes ele vai falar que é rodando o punho com a mão fechada. E aí você vai explicar para ele, olha, a sua articulação ela tem que ser livre, completa e sem dor. Dobra e estica o cotovelo. Dobra e estica o cotovelo várias vezes. Dói? Ele vai te dizer que não. Na maioria das vezes ele vai te dizer que não. Pois bem, o seu ombro tem que ser que nem o seu cotovelo. O seu ombro está com rigidez. A rigidez não está provocando dor ainda, ou está provocando dor, não sei, ou interfere na dor. Enquanto você tiver rigidez, as chances de você mover o ombro assim são enormes e você vai aumentar a atividade muscular e vai ter mais dor. Quando você passar a mover o ombro assim, de forma livre, completa e sem dor, aí sim você vai estar melhorando. Então, o movimento, ele vai gerar um estímulo nervoso para o cérebro que vai entender que precisa fazer alguma coisa para aquela região. E aí ele vai começar a liberar opioides endógenos, vai começar a liberar substâncias analgésicas, anti-inflamatórias e vai gerar mecanismos antinociceptivos que vão diminuir a sua percepção de dor lá. Então o movimento ele vai quebrar a rigidez. O movimento ele vai amolecer a rigidez. E se fica com menos rigidez, você fica com menos dor. Claro que não é relação linear, diretamente proporcional, mas é um dos fatores que podem interferir nesse paciente. Então, é muito difícil, essa é a forma como eu explico, é muito difícil o meu paciente não entender 2 pontos. 1, que o problema dele não é grave, e 2, que o problema dele tem fácil solução através do movimento e que ele não depende de você para resolver o problema. Ele sabe que ele pode fazer o movimento lá que você ensinou no ombro sem o seu auxílio. Então, ele já incute no inconsciente que, caramba, eu paguei caro por esse profissional, mas eu não vou precisar ir nele tanto, não é isso? Não vou precisar ir tanto nele, porque o cara já melhorou 30, 40, 70, 80% do meu sintoma aqui, só fazendo isso, eu vou precisar vir menos. Então, talvez valha a pena pagar mais para estar nele. Beleza? Fez sentido? Se fez sentido, joga um foguetinho nos comentários aí, tá bom? Estamos chegando a 50 minutos. Então a gente vai encerrar por aqui. Amanhã tem live com certeza, não sei se é à tarde ou à noite. Amanhã não lembro do que a gente vai falar, mas eu jogo aqui nos stories e lá no grupo do Telegram, tá bom?
Grande abraço, movimento é vida. Valeu, galerinha.